Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de estudos, estudando o Livro dos Espíritos. Mais uma grande oportunidade para nós aprendermos e também nos sentirmos esclarecidos para a vivência dos preceitos do Cristo. A começar pela base, que é o Livro dos Espíritos, ou seja, as obras básicas. Estaremos dando sequência hoje no Estudando o Livro dos Espíritos, ainda na primeira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 2. E o assunto, o subitem que nós vamos tratar hoje, é o Espírito e Matéria. Esse assunto é tratado no Livro dos Espíritos, nas questões 21 até a questão de número 28. Vamos indagando então, lembrando então que os espíritos indagados, se a matéria existe desde toda a eternidade ou se foi criada por Deus em dado momento, os espíritos então codificadores respondem que só Deus sabe a respeito desse fato. Segundo eles, há uma coisa, contudo, que a razão nos deve indicar: que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante seja o momento do início da sua ação, nós não poderemos conceber Deus ocioso, um momento sequer. Então, os Espíritos esclarecem ser a definição dada à matéria, em geral, pelo homem, no caso, como sendo o que tem extensão, que é capaz de nos impressionar o sentido e que é impenetrável. Essa definição é tida por ele como exata, no caso pelo homem, né? Pois o homem só pode falar daquilo que conhece, é claro. Então a matéria, contudo, existe em estado que o homem ignora. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão causa aos sentidos humanos. Contudo, é sempre matéria. Porém, para o homem, não seria. Então, a definição da matéria para os espíritos superiores é como um laço que prende o espírito. É instrumento de que o espírito se serve e com o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Diz então o professor Allan Kardec que, desse ponto de vista, pode ser a matéria o agente, o intermediário, com o auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Ao responderem o que é o espírito, os codificadores espirituais definiram ser o princípio inteligente do universo. Quanto à sua natureza íntima, ou seja, do espírito, dizem não ser fácil analisar o espírito com a nossa linguagem. Acrescentam nada ser para nós o espírito, por não ser palpável. Para eles, no plano espiritual, ele é alguma coisa. Chamam a nossa atenção, lembrando que coisa nenhuma é nada, e o nada não existe. Informam também não ser o espírito sinônimo de inteligência, uma vez que a inteligência é um atributo essencial dele. Porém, inteligência e espírito se confundem num princípio comum, de modo ser a mesma coisa para nós. De outra forma, alegam-se o espírito distinto da matéria, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar
a matéria. Quanto à união desses dois elementos do universo para a manifestação do espírito, considerando, no caso, o espírito como princípio da inteligência, os espíritos codificadores dizem ser necessária para nós, os encarnados, porque não temos organização, sentido capaz de perceber o espírito sem a matéria. Para tanto, os nossos sentidos não são apropriados. Entretanto, pode-se conceber, sem dúvida, o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. Essa percepção ocorre pelo pensamento. Questionados sobre os elementos gerais do universo, os espíritos codificadores responderam existir dois elementos essenciais no universo, que são a matéria e o espírito. Acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, sendo a Trindade universal. Acrescentam ainda os nobres espíritos ser preciso juntar ao elemento material o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiadamente grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito, permitido classificar o fluido universal como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, não havia razão para que também o espírito, ou seja, o elemento espiritual, não fosse matéria. O fluido universal está colocado entre o espírito e a matéria, e é fluido como a matéria é matéria, suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, ou seja, com a matéria e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, de formas, que apenas nós, encarnados, conhecemos uma parte apenas. Então, finalizando, esse fluido universal, ou primitivo, o fluido primitivo, ou também podemos dizer fluido elementar, sendo ele o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a lei da gravidade lhe dá. Fica aí mais uma contribuição para as nossas reflexões, que nós possamos ser iluminados em nossas consciências agora e sempre pela espiritualidade amiga, nos dando possibilidade e extensão de entendimento das lições veiculadas neste momento. Muita paz a todos e até o próximo Estudando o Livro dos Espíritos. Fiquem todos com Deus.